A paz do Senhor, meus amados, louvo a Deus pela vida de vocês, quero agradecer pelo carinho das pessoas que têm se inscrito no meu canal. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, e se inscreve no canal. Eu quero fazer um pedido. A nossa igreja, a Igreja Nova Aliança de Itaipuaçu, eu não me apresentei, eu sou o pastor Renato. Nós estamos apoiando uma igreja lá na África, uma igreja em Moçambique. Meu pastor, o pastor presidente da Nova Aliança, esteve lá agora em Moçambique. Eu falei no último vídeo a dificuldade que nós tivemos de trazê-lo de lá, por causa dessa pandemia. E existem muitas crianças carentes lá, crianças com roupas, iam para o culto com roupas rasgadas. A igreja lá é uma igreja bastante humilde. E nós, em janeiro, estamos retornando lá e queremos levar o máximo de roupa possível para essas crianças. Então eu quero pedir o seu apoio. Se você tem peças de adolescente, de jovens ou mesmo de crianças, que você possa nos ajudar para que nós possamos estar levando essas roupas lá para essas crianças e estar fazendo um trabalho bonito, um trabalho de alcançar as pessoas através de Cristo, mas também ajudá-las nas suas necessidades. Amém? A palavra de hoje está lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 45 ao 52, onde eu quero falar sobre as tempestades da vida. Eu sei que não é muito simples, as tempestades estão muito mais aqui na nossa cabeça. As dificuldades, sejam na família, seja um problema de doença, seja um problema financeiro, seja uma dificuldade, isso acaba abalando a nossa mente, acaba trazendo transtornos, a gente acaba criando crises de ansiedade. Às vezes algumas pessoas ficam até depressivas, às vezes algumas pessoas começam a cambalear na fé, parece que tudo está saindo do controle, mas eu quero mostrar para você que nada está fora do controle de Deus. Deus tem o melhor para você. E vai ser através desta palavra que eu vou ministrar. Antes eu quero trazer uma curiosidade sobre o Evangelho de Marcos. Está lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo 51 e 52. Presta atenção, eu sempre gosto de trazer uma palavra sobre o Evangelho que eu vou falar. Diz assim no versículo 51 do capítulo 14: Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Essa passagem você só vai encontrar em Marcos, em lugar nenhum. Mais evangelho nenhum, nem lugar nenhum. Vou te dar uma dica de quem é essa pessoa. Esse jovem que já seguia Jesus. Ele é a mesma pessoa que Jerônimo, um dos pais da igreja primitiva, diz que ele abriu uma igreja lá no Egito, em Alexandria, considerado um dos cristãos, um dos líderes cristãos do século I. Já descobriu quem é? Ainda não sabe quem é esse jovem que estava andando desnudo? Vou te dizer mais, vou te dar mais uma chance então. Esse jovem, ele é o filho espiritual de Pedro. Ele é filho de Maria. Não Maria, mãe de Jesus. Maria era uma mulher cristã que recebia cristãos em sua casa. Inclusive, Pedro, quando está saindo da cadeia, porque um anjo vai até ele libertá-lo, porque a igreja estava em oração, Pedro se dirige a esta casa. É exatamente isso, amados. Marcos. Na verdade, o nome dele é João Marcos. João era o seu nome hebraico e Marcos o seu nome romano. Marcos escreve o evangelho dele para os romanos e apresenta Jesus como servo. E isso está bem claro no evangelho dele, quando Jesus diz: Eu não vim para ser servido, mas para servir. Amém? A palavra diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida,
enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Vou só até aí. Essa é uma das passagens em que Jesus caminha sobre o mar, uma passagem assim, um milagre, né? Algo de espetacular, algo diferente, Jesus andando sobre o mar, e eu quero trazer algumas considerações sobre esta passagem. O capítulo 6 começa com Jesus sendo rejeitado na sua cidade. Jesus sai dali, né? Logo mais à frente, Jesus recebe a notícia de que João foi decapitado, né? A gente já sabe dessa história, a gente conhece o que aconteceu. E depois, mais à frente, Jesus faz o milagre dos pães, né? Essa passagem também é muito conhecida por todos. Logo depois, a palavra diz assim, ó, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. Quando a gente lê essa palavra compeliu, ele obrigou, ele determinou, ele mandou que os discípulos atravessassem para o outro lado. Talvez a melhor explicação para Jesus simplesmente ter mandado eles atravessarem para o outro lado está em João, no capítulo 6, no versículo 14 e 15. Porque Jesus sabia que aquele povo que estava ali, aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, queriam aclamá-lo rei. E Jesus não queria que os discípulos vissem isso para que eles não deturpassem a missão de Jesus na terra. Não era ser aclamado rei por aquele povo, mesmo porque Jesus já era rei, mas rei dos céus. Então, o que acontece? Jesus compele eles, Jesus obriga eles a atravessarem para o outro lado. E o que é mais interessante, quando eles estão a caminho, no final da tarde, que eles vão seguindo para o outro lado, né? Que eles estão ali no Mar da Galileia, que na verdade não é Mar da Galileia, o Mar da Galileia é um lago, ele tem 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento. Este lago ele é cercado por montanhas, né? Três lados deles têm montanhas, tendo ao fundo o Monte Hermon, né? Que é um monte frio, conhecido também como Monte Grisalho, já que há neve no topo dele por causa da sua altura. E esse lago ele está a 220 metros abaixo do nível do mar. Então o que acontece? Vinha ventos quentes de um lado e vento frio do outro. Isso gerava aquele turbilhão ali no meio e levantava as ondas daquele lago. Por isso que parece estranho, né? Um lago com ondas, mas era exatamente isso que acontecia em virtude desses ventos que aconteciam ali. E eles são obrigados a atravessar para o outro lado. E aí eles enfrentam uma tempestade. A gente começa a analisar o texto e começa a pensar assim, por que Jesus mandou eles direto para a tempestade? O que houve? Jesus sabia que eles iam enfrentar essa tempestade. Estavam eles debaixo de desobediência? O fato de nós enfrentarmos problema em nossas vidas não quer dizer que nós estejamos fora do propósito de Deus. Eles estavam ali debaixo da obediência do Senhor e ainda assim passaram pela tempestade. E ainda assim foram envolvidos por uma tempestade. E não era uma tempestade simples. No final da tarde começou essa agitação toda. Ondas enormes batendo sobre o barco e eles começaram a ficar aflitos. Na última tempestade que eles enfrentaram, Jesus estava com ele no barco. Agora, dessa vez, Jesus não está. E eles começam a ficar naquela aflição. E a gente às vezes se pergunta, Senhor,
Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Eu sou um servo teu, eu sou um servo que te busca. Nós, às vezes, não entendemos que Jesus permite que as tempestades aconteçam em nossas vidas. E aí eu quero trabalhar isso no coração de vocês agora. Lembra de Davi? Davi, do período que ele recebeu a unção até ele ser coroado rei, ele sofreu perseguição. O lunático do Saul começou a caçá-lo. Davi, ao invés de dormir no palácio depois que ele foi ungido, ele dormiu em cavernas úmidas. Não foi diferente com Paulo. Lembra de Paulo? Paulo, porque foi preso, ele escreveu as igrejas de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, a carta a Filemon, porque estava preso. Nem sempre as coisas acontecem exatamente do jeito que nós queremos. Nem sempre as coisas acontecem com a tranquilidade de que nós queremos. Lembra de Daniel? Lembra dos amigos de Daniel na fornalha? Lembra de Daniel na cova dos leões? E Daniel era um servo do Senhor. Daniel não se curvava nem para a direita nem para a esquerda, mas passou por essas dificuldades. Então, essas coisas acontecem, mas elas não vêm, as tempestades, elas não vêm para nos destruir. As tempestades vêm para nos moldar, amados. Nós estamos no moldes do Senhor. As tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer. O que diferencia o salvo daquele que ainda não conhece a Jesus não são as circunstâncias, são os fundamentos. São os fundamentos. O insensato constrói a sua casa sobre a areia, o sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Essa é a grande diferença. E numa segunda etapa agora a gente vai ver que a impressão de que nós temos diante dos nossos problemas é que Deus está demorando. Olha o versículo 46 e o 47, diz assim: E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Às vezes nós temos a impressão de que Deus está demorando. E você vê isso aqui. Jesus foi aparecer na 4ª vigília. Os judeus dividiam a noite em quatro vigílias. A primeira vigília era de 6 da tarde, de 6 da noite às 9 da noite. Depois de 9 à meia-noite a segunda. A terceira de meia-noite às 3 e a quarta de 3 às 6. Se você parar para pensar que os discípulos entraram no barco no final da tarde e Jesus só vai aparecer na 4ª vigília, ou seja, depois das 3 da manhã, eles ficaram um bom tempo nesse lago. Mas Jesus não demorou, amados. Jesus veio no tempo certo. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Porque Deus sabe tudo o que você está passando. Enquanto você está passando por um problema, Jesus está intercedendo por você. A palavra diz que Jesus estava no monte orando e Jesus viu. Aqui está dizendo, e vendo-os em dificuldade a remar, Jesus estava vendo por aquilo que eles estavam passando. Jesus está vendo por aquilo que você está passando. Você não está sozinho neste barco. Fica tranquilo, no tempo certo Jesus vai até você. Nós às vezes achamos isso, ficamos com essa impressão, Senhor, Tu não chegas para me socorrer. Pai, eu estou afundando. Mas Deus está olhando pela sua dificuldade, Deus está vendo por aquilo que você está passando. Você não está sozinho, Deus está com você. Nós temos que nos apegar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Vá lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Quero ler com você. Efésios, vamos lá, quero te mostrar. Quero trazer uma palavra que vai edificar a sua vida. Olha que fala em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em você, você é um servo dele. Você não tem o que temer. Deus chega na hora certa. Dá glória a Deus aí. Lembra da família de Betânia? Maria, Marta e Lázaro? Marta manda chamar Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus vai no mesmo dia? Jesus responde na mesma hora? Jesus vai aparecer lá 4 dias depois. Sabe o que Marta diz para Jesus? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus esteve lá no tempo certo. Porque Jesus chega na hora certa. O tempo de Deus é o Kairos, não é o nosso tempo Cronos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos e os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. A gente vê os discípulos nesse barco, Jesus chegando na 4ª vigília, eles no final da tarde, eles esperando por Jesus. Às vezes, o silêncio de Deus faz mais barulho do que as tempestades que passam pela nossa vida. A gente clama, a gente pede, parece que nada acontece. Jesus está aguardando o tempo certo, Deus está aguardando o tempo certo para agir sobre a sua vida, amado. É o tempo dele. E presta atenção nisso. E diz assim no versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Sabe o que é interessante que a gente começa a analisar aqui? Olha só, as mesmas ondas que tentavam virar o barco dos discípulos, as mesmas ondas que jogavam água para dentro do barco para que o barco afundasse, as mesmas ondas que agitavam corações deles com medo da morte. Jesus vem andando sobre essas ondas. Sabe o que você aprende? Os teus problemas são maiores para você, mas eles estão debaixo dos pés de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aquilo que parece que nos atordoa está debaixo dos pés de Jesus. Jesus vem andando por sobre as mesmas ondas que estavam tentando virar o barco dos seus discípulos, as mesmas ondas que entravam com água dentro do barco. Eles ali apavorados, aflitos. E Jesus vem andando sobre essas ondas, sobre o mar. Como diz aquele antigo jargão, não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Jesus veio andando sobre as ondas. Se tem um problema que te aflige, que tem um problema que te incomoda, talvez você esteja como o Jó, que perdeu a sua saúde, perdeu os seus bens, está com problema na família. Talvez você esteja como o povo lá no Egito, escravizado, passando por momentos difíceis, que não consegue se alavancar. Eu quero te dizer que o seu problema não é maior que o seu Deus. Deus tem algo para dizer ao teu coração. Clame a Ele. Dobre o teu joelho e clame a Ele. Ele tem algo para ministrar ao teu coração. Deus vai falar contigo. Precisamos ter fé.
As ondas que estão te incomodando estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus vai usar a própria tempestade, o caminho para chegar à sua vida. Muitas das vezes, o sofrimento é a porta de entrada de Jesus para o seu coração. É assim, amados. Olha o versículo 50. Pois todos ficaram aterrados à vista deles, mas logo lhe falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Eles ficaram agitados, porque eles pensavam que fosse um fantasma. Havia uma crença naquela época dos pescadores de que haviam fantasmas pelo mar, que eram pessoas que haviam morrido no mar e elas se viravam fantasmas. Os discípulos estavam com uma visão distorcida de Jesus. Mas sabe o que é interessante? Diante das tempestades, diante dos ventos fortes, Jesus não fala ao mar. Jesus não fala com a tempestade. A primeira palavra que Jesus traz é aos discípulos: tende bom ânimo. E é essa palavra que Jesus está trazendo para você. Porque às vezes, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós temos tendência a desanimar, a afrouxar, a arrear a cabeça. E Jesus vem te dizer: tende bom ânimo. Ergue-te. Eu sou contigo. Olha o que vai dizer Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3. Diz assim: Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo estava falando que nós não nos gloriamos só na esperança da glória de Deus, mas nós nos gloriamos também diante das tribulações. Porque as tribulações, ela vai produzir perseverança, experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Deus vai tirar essa visão distorcida do teu coração. É Jesus que está se aproximando, não é um fantasma. É Jesus que vai trazer a solução para o teu problema, não é outra coisa. E por fim, no versículo 51 diz assim: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônicos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. No versículo 53, estando já no outro lado, chegaram à terra. Sabe o que a gente aprende com isso, amados? Que o destino que Deus traçou para a sua vida vai se cumprir. O destino dos discípulos não eram afundar, eram chegar lá do outro lado. E Deus esteve com eles o tempo inteiro. E Deus levou eles até o outro lado. Deus vai te levar até o seu destino. E você vai chegar lá são e salvo. Descansa o teu coração em Deus, meus amados. Deus já provou o seu amor por nós quando entregou o seu Filho. Jesus já provou o seu amor quando ele morreu por nós naquela cruz. O Espírito Santo já provou o seu amor por nós quando intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então se apegue em Cristo, querido. Se apegue em Cristo, meu amado. Nós temos um Deus que olha por nós. Se você está passando por um momento difícil, por um problema de saúde, entrega a tua oração exclusivamente para Deus. E Ele vai falar contigo. E que você seja curado em nome de Jesus. Que essa palavra alcance o teu coração e você seja curado em nome de Jesus.
Apresenta os teus problemas financeiros, apresenta o teu problema conjugal ao Senhor e Ele vai restaurar o seu casamento. E Ele vai equilibrar as suas contas, porque Ele vai te dar discernimento, porque Ele vai te dar sabedoria para saber conduzir. E assim eu encerro essa palavra. Que as tempestades da vida não venham tirar o nosso foco em Cristo Jesus.